sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21. Lá no Velho Testamento, depois do livro de Samuel, depois do livro de Juízes. 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu gosto muito do livro de Reis, demais mesmo. E o livro de Reis, uma das coisas que mais se apresenta é a conclusão de vida de pessoas que têm a responsabilidade. Pessoas que fizeram com que uma nação caísse, com que uma nação sofresse, porque foram irresponsáveis nas suas escolhas. Então, com isso, nós aprendemos que quando nós damos um passo na vida, nós sempre estaremos envolvendo muitas pessoas. O meu pulmão não é só meu, é de todo mundo que se importa comigo. O meu fígado não é só meu, é de todo mundo que se importa comigo. Cada passo, cada escolha minha vai envolver quem está debaixo da minha guarda e quem se importa comigo. O livro de Reis vai apresentar a conclusão de vidas. Amém? Todos acharam? Versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela melhor, ou, se for do seu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Assente-se, por favor. Deus é bom acima de tudo. Deus é bom acima de tudo. Eu acredito, como eu estava falando para você, atitudes nossas com certeza irão influenciar pessoas que nos amam e pessoas que nós amamos. Nabote, ele plantou uma vinha. E só que quem plantou algo, quem mexeu na terra, quem revolveu a terra, sabe o trabalho que dá. A criação dos meus avós, os avós de criação realmente, o meu avô faleceu com 91 anos. E a minha avó também faleceu ano passado esse ano com 91 anos. E eles foram pessoas do campo. 4 horas da manhã, eles estavam acordados diante do fogão a lenha, tomando um chimarrão, com aquelas tranças de laranja e de limão, ou aquelas misturas ali. Quando não estavam escutando alguma rádio religiosa, eles estavam escutando a Elizabeth, que também faleceu com 92, 93 anos, né, música caipira. Porque acostumaram durante a vida. Às 7 horas da noite, já estava tarde para eles, às 19. Eles já estavam dormindo esse horário, para você ter uma ideia. Por quê? Porque o plantio, o cultivo, ele muda a nossa filosofia de vida. O cultivo muda a nossa filosofia de vida. Toda a vida deles foi com relação a esse tipo de coisa. Meu irmão, eu não sei se você já plantou algo, se você é acostumado, mas você tem que preparar a terra, você tem que tirar as pedras, ou aquilo que não presta, você tem que adubar a terra, depois você tem que mexer de tal modo que haja a condição de você semear, e depois que você semeou, você também tem que regar. Depois que você regar, você tem que continuar atento com relação às pragas, a tantas outras coisas assim. E até uma vinha, ou seja o que for que você plantou, alcançar uma certa estatura e começar a fornecer
frutos para você, o que não é só uma vez, porque você tem que aprender sempre sobre poda. A poda de uma vinha, por exemplo, você não pode podar ela e jogar, pelo menos uma leitura que eu estava fazendo sobre, você não pode jogar ela debaixo ali da parreira e coisa e tal, você tem que afastar e você tem que meter fogo para evitar certos tipos de praga e coisas desse tipo. E tem a época certa de você fazer a poda. Por que eu estou falando isso para você? Porque cultivar leva tempo, nos traz maturidade, e nós estamos perdendo essa ação do cultivo nessa geração em que nós estamos vivendo. Mimados por uma questão online, seja micro-ondas, seja TV a cabo, seja celular, seja informação, seja o que for, nós estamos perdendo a necessidade do cultivo. Pois relacionamento tem tudo a ver com cultivo. Nabote plantou uma vinha. E isso deu trabalho. Vocês concordam comigo? Com certeza, meu irmão. O templo influencia muito. Não depende só do agricultor. Ele plantou uma vinha. E depois que a vinha dele estava muito bonita, um zoiudo apareceu. Você lembra o nome dele? Acabe queria acabar. O rei Acabe olhou aquela vinha, que nem era tão próximo assim, era vizinha, mas não era tão próximo assim, porque nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um palácio, nós estamos falando de alguém que já era rei, que já tinha vinha, e ele mesmo disse que tinha uma vinha melhor, mas era uma pessoa insatisfeita e invejosa, e o rei Acabe teve a iniciativa, o rei Acabe, que era considerado na Bíblia um homem mau, teve a iniciativa de fazer uma abordagem para Nabote. E lhe oferecer um valor, ou seja o que for, por aquela vinha. Quando isso lhe foi negado, ele procurou sua esposa Jezabel, que é a própria expressão da cobiça, é a própria expressão da Babilônia, da distorção, é a própria expressão daquilo que Deus reprova. Uma pessoa como Jezabel, apenas religiosa, dentro daquilo que ela conceituava ser, pois era uma Babilônia. E era uma visão babilônica, desculpe, e era uma pessoa forte, uma pessoa politicamente envolvida, uma pessoa assídua, porém, dentro de tudo aquilo que Deus reprovava, porque essa mulher não entendia o que era honra aos olhos de Deus. Acabe cobiça a vinha de Nabote. O que eu quero dizer com toda essa situação? O inimigo vai tentar se aproveitar do fato dele estar mais perto do que a gente imagina para colocar uma pauta em algumas propostas na nossa vida. O interessante é que Acabe, ele sai do seu palácio e ele decide se aproximar mais ainda. Ele vai voltar a sua palavra para Nabote, que é o dono da vinha, ele vai começar a falar, meu irmão, isso é, dai-me aí a tua vinha para que me sirva de horta, e lhe darei outra melhor que essa, ou se parecer bem aos teus olhos, eu dar-te-ei a valia em dinheiro. Então, nesses 3 versos, tem alguns pontos, pelo menos 5 pontos que eu quero destacar para você, e eu tenho certeza que essa mensagem, ela não veio só para mim, mas vem para todos aqueles que entendem que Deus está dando um alerta para a sua vida. É justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o cultivo da família. Quando ele diz, dai-me a tua vinha, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, essa proposta, ela inclui para quem está sendo o alvo dela, a abertura de mão do que está sendo possuído, ou daquilo que você tem. A maior intenção do inimigo, ou a maior intenção de Acabe, é fazer com que Nabote, literalmente, abra mão da sua vinha. Meu irmão, eu acredito que você também já recebeu uma proposta dessas. Também já viu pessoas abrindo mão da sua vinha, abrindo mão da sua família, abrindo mão do seu casamento. Por quê, pastor? Porque família dá trabalho. Porque família gera cultivo. Você está entendendo?
Eu não conheço um casamento que os diálogos não tiveram que ser mais fortes. Eu não conheço pessoas que vivem sinceramente uma com outra, não tendo opiniões fortes, isso não gerando até, em determinadas épocas da vida, fases difíceis, discussão. De início, o inimigo ele não faz esforço nenhum. Ele é muito sutil na sua palavra de fazer a pessoa entender que ela pode abrir mão da sua família, né, para um próximo, talvez, relacionamento, ou seja o que for. A promessa dele é que ele tem uma vinha melhor para você. Você pode começar de novo com a experiência que você tem hoje, você não vai errar como você errou. Ele propõe você dar espontaneamente a sua vinha, tentando te convencer que a vida é assim mesmo, que você está fazendo um bom negócio, porque isso vai te valorizar. Tudo que a gente ama, a gente se nega para que aquilo exista. Jesus falou que esse é o princípio da comunhão. Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Um pai, uma mãe, para eles poderem criar os seus filhos, eles se negam muito. Eles acordam cedo, eles vão para o trabalho, eles aguentam às vezes cada desaforo, estudam para melhorar o currículo, para poder trazer comida para dentro de casa, as manutenções, escola e tanta coisa. Eles sofreram na vida para que os filhos não sofressem em tantas áreas. Por quê? Eles aprenderam a se negar, para aprender a cultivar algo que eles amam. Assim é um marido com a esposa, uma esposa com o seu marido também. Assim vai ser um pastor, assim vai ser um cristão. Para que algo exista, a gente tem que aprender a se negar. Mas a ideia desse inimigo com que você abra mão de algo é uma ideia egoísta, é uma ideia centralizadora. Está dando muito trabalho isso aqui. Quer que te fale uma coisa? Eu deveria ser valorizado mais. Porque olha como é que está a sociedade aí. Eu sou uma pessoa de valor. Está vendo? Eu vou pegar qualquer terra aí e eu vou deixar uma vinha melhor do que essa. E essa soberba pode fazer a gente perder até aquilo que a gente tem. Então, a primeira proposta do inimigo é semear no coração o fato de você abrir mão. Aí você começa a olhar para uma outra realidade. Será que eu seria mais feliz com aquela pessoa? Será que eu seria mais feliz nessa condição? Eu só quero paz, eu só quero paz. Com propostas desse tipo. Então, a primeira proposta é simplesmente esta. E você entrou aqui hoje, provavelmente, ou talvez, precisando ouvir esse desafio. Não abra mão da sua família. Resista à pressão interna. E diga não à proposta do inimigo, porque Deus está te falando com urgência. Não abra mão. Por mais que você olhe para a tua família e paute algo que queira te convencer de entregar de mão beijada, não entregue a tua família na mão de Acabe, ele vai acabar com a tua família. Olhe nos olhos de quem quer que seja e diga, não dou, não entrego. Pastor, mas as coisas não estão indo como eu queria. Mas não entregue. Pastor, as expectativas que eu tinha estão frustradas, mas não entregue. Você tem motivos aos seus olhos, mas não entregue. Não abra mão da tua vinha para o inimigo. O teu parente já falou, o teu vizinho já falou, o teu colega já falou, mas a palavra de Deus, ela vai deixar claro para a gente, não entrega a tua vinha, não abra mão daquilo que Deus confiou a você. Eu sei que não está do jeito que você queria, mas é a tua vinha. Não está do jeito que era no início, mas é a tua vinha. Não está do jeito que você sonhou, a proposta pode parecer boa, mas não entregue a sua vinha. Segundo ponto que me chama a atenção, Acabe, ele queria dividir. Pastor, por que você está falando isso aí? Porque o ponto diz, quando você olha uma vinha, dependendo do tamanho dela, você olha um parreiral ali, dependendo da altura, ela vai parecer um tapete. Agora, quando você olha uma horta, como é que ela é? Ela é toda dividida, não é? Uma horta, ela é toda dividida, você olhando de cima. Isso é, qual que é a intenção do inimigo sempre? Ele é um nômade. Roubar, matar e destruir. Isso é, a intenção de Acabe, a intenção do inimigo contra as nossas vidas é despadronizar
Satanás, ele quer despadronizar as famílias. Ele quer enfraquecer a comunhão. Se você olhar, como eu falei, a vinha, ela parece um tapete. Se você olhar uma horta, ela vai estar dividida. E Acabe disse que queria fazer uma horta. A maior intenção do inimigo é dividir a família, é atrapalhar a comunhão, é deixar as coisas indiferentes. Ele não quer cultivar, ele quer dividir. Você já está percebendo que o inimigo está mais perto, talvez, do que você imagina, quando ele está trazendo para dentro da vinha divisões. Quando o casal já não fala mais a mesma língua de jeito nenhum. Cada um em uma peça na casa, com um computador, com um celular, cada um com mais segredos do que o outro. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não tenha vida própria, não é isso. O que eu estou dizendo é que isso está num nível muito, mas muito perigoso. O marido e a esposa estão ficando mais que dois estranhos, com cada vez menos coisas em comum. O inimigo quer despadronizar a união da família. Aquilo que era para ser padrão, agora cada um planta o que quer e fica uma bagunça dentro daquele território. E o problema é quando a nossa família, ela vira horta. A nossa família não pode ser horta. Deus quer reconstruí-la. Mas primeiro, tem que ser aqui, na nossa consciência. Não adianta eu ter frases de críticas dentro da nossa família. Eu vou precisar me negar aqui, para que algo exista. Porque a minha birra, ela nunca vai ganhar espaço para comunhão. Nunca! Não adianta eu ficar falando com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, eles são muito turrões. De que forma eu posso melhorar isso? Tá? Meu irmão, primeiro tem que ser na consciência. Eu quero envelhecer com o meu marido, com a minha esposa? Eu quero fazer isso? Meu irmão, quando eu casei, eu tinha em mente que eu queria ter 3 ou 4 filhos. Eu e ela concordamos. Nós temos 3, depois ela laqueou, porque a gente viu que é difícil criação. Mas antes de ter 3 filhos, aqui a gente já tinha 3 filhos. A consciência tem que ser sarada. Tem que ter esse objetivo. Tá? Então, primeiro nasce tudo aqui. Tá? Então, quando vejo um jovem, uma família sendo reconstruída, é porque aqui já foi visto. Deixa Deus reconstruir em você essa vinha. Pastor, o problema é que a esperança arrebentou aqui dentro. A visão, o meu sonho arrebentou aqui dentro. Meu irmão, uma vez Deus chegou no meio do caos, da desordem, e Ele disse que haja luz. E Ele colocou as coisas no lugar, Ele sarou as coisas, Ele recriou, Ele é Deus, Ele pode fazer, porque Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que a gente às vezes impõe e quer ficar convencendo os nossos familiares sempre. E algumas coisas nós temos que aprender a entregar nas mãos de Deus e confiar o coração dos nossos familiares também na mão de Deus. Quando você percebe que alguns tipos de diálogo eles já não resolvem mais. E você vai ver ao longo da Bíblia isso. A terceira proposta, olha o que Acabe fala. Essa vinha é vizinha do meu palácio e eu vou dar para você uma melhor. Olha só. O inimigo ele quer embutir na cabeça de Nabote que ele tem uma outra vinha. Para que eu quero uma outra vinha se eu já tenho a minha vinha? Para que eu quero? Para que uma outra família se eu já tenho a minha família? Para que, meu irmão, essa ideia sempre de abandono? Para que essa ideia de fuga sempre? Na verdade, o que a gente quer fugir muitas vezes é do nosso ego, é desse conflito de autonegação para que algo naturalmente exista. Se às vezes a pessoa não está valorizando nem o que tem, como é que vai querer ter outro? Como é que vai ter outra? Para que ir em busca daquilo que se já tem? Para que parar e dar ouvido para Acabe? Porque a função de Acabe é enfraquecer a tua ideia. A função de Acabe é enfraquecer a tua ideia em lutar por aquilo que você já tem.
Ele quer fazer com que você entenda que há uma outra alternativa. Meu irmão, não substitua a tua família. Nada substitui a família, o teu casamento, os teus filhos. Peleje por sua vinha, porque não existe nenhuma vinha igual à sua. Cuide bem dessa. Não existe família perfeita, existe uma família que pode sim ficar sadio, porque escolheu permanecer junto, escolheu construir junto. Entenda isso. Quarta proposta de Acabe para Nabote. Ele fala bem assim: eu vou te dar outra vinha melhor. Isso é, se ele tem uma vinha melhor, então por que ele quer a minha? Nenhuma vinha é igual a outra. Nenhuma família é igual a outra. Há famílias que são dinâmicas. Olha, o meu pai tem uma casa lá no litoral, meu pai mora lá, e ele tem um vizinho que eu admiro aquela família também, porque aquele homem ele é empreiteiro, e ele chegou, ele envolveu filhos, ele envolveu genros, ele envolveu todo mundo, e ele foi lá, construiu a casa, mais ele, né? Mas daqui a pouco ele faz um mutirão, e todos eles vão lá e fazem isso. É algo para você se admirar. Não é? É algo para você se admirar. Tem esse jeito. Outra família que eu conheci, os Cristóvãos, né? Eu esqueci o sobrenome deles, mas é legal, é de se admirar. Todo mundo fala alto na família. Eles falam italiano em Libra, né? Como é que é Libra em italiano, pastor? É só assim, ó. É só desse jeito. E é engraçado que um já está contando uma história empolgado e o outro já vem emendando: ei, e aquele de lá? E a gargalhada da aula de todo mundo fala alto, parece que está brigando, parece que estão jogando truco toda hora. Mas é o jeito deles, é o jeito deles. Sabe qual que é o problema? Que às vezes todos nós podemos querer enfrentar? A comparação é um erro. A inspiração é correta, mas a comparação é um erro. Por que o meu filho não é igual aquele de lá? Por que o meu marido não faz como esse aí? Por que a minha esposa não é assim? Por que a comparação é um erro? Isso vai gerar insatisfação. Isso vai gerar inveja. Sabe o que Acabe tinha? Inveja. Ele tinha um palácio, ele tinha uma vinha melhor, mas ele tinha inveja da vinha de Nabote. Você sabe a síndrome do Kiko? Todo mundo aqui já assistiu Chaves, né? Chaves é um menino de rua, não conhece o pai, não conhece a mãe, tem uma história triste, passa fome. Kiko é um menino mimado, e de repente quando ele vê ali o Chaves brincando com alguma coisa que ele inventou, nem que seja com pedras, ele corre, ele olha, ele corre para dentro de casa, daqui a pouco ele volta com um negócio melhor, fazendo daquele jeito. Comportamento de inveja, ele tem tudo, mas ele não tem nada. E uma pessoa assim é uma pessoa infeliz, cinza por dentro, porque não consegue valorizar o que tem, não consegue entender o que tem, meu irmão, porque vive uma ótica de comparação. Acabe é um invejoso e sempre está insatisfeito. Acabe é manhoso. Satanás não tem família, Satanás não tem nada disso, ele tinha um céu para viver, mas o inferno começou dentro dele. Ele não só se autocondenou, ele não só ajudou a condenar outros anjos que o escutaram, como ele tenta também destruir a nossa família, ele tenta influenciar a nossa família, um plano de Deus na nossa família. Esteja atento quantas pessoas que você deixa se aproximar da sua família. Eu lembro, o meu menino Eduardo, mais velho, acho que ele tinha uns 11, 12 anos. E de repente, nós fomos ajudar um parente meu, um cunhado meu, falo isso com toda liberdade, e porque ele era envolvido com dependência química, e muito séria a condição. E ele saiu da penitenciária, aquela coisa, né, parente, vamos ajudar e coisa e tal, de boa intenção. E o tempo foi passando, uns 4 meses ali, e de repente o Eduardo estava terrível na escola. Eu e minha esposa decidimos levar ele numa psicopedagoga. E a psicopedagoga fez 10 sessões, foram 10 semanas indo lá. Ele novinho, e de repente ela chama eu e minha esposa para dar o veredito ali.
para dar ali a conclusão de tudo aquilo. Ela falou: pai, olhou para mim e falou: você é uma péssima influência para o seu filho. Eu fiquei pensando, meio chocado. Eu sou uma péssima influência para o meu filho, então eu sou uma péssima influência para todo mundo que está ao meu redor. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Estou fazendo tudo errado até agora. Eu comecei a me questionar ouvindo quieto ali. E de repente a minha esposa falou: mas por que disso? E ela falou: esse desenho aqui é a pior influência na vida dele, e o que está fazendo ele tomar decisões na escola e com a vida dele totalmente errada. Mas não era eu, a minha esposa corrigiu: não, esse é o meu irmão. Esse é o meu irmão. É ele que é isso, ele que faz aquilo, ele rouba coisas nossas, a gente vive uma vida aprisionada dentro de casa em algumas coisas, rouba o relógio, rouba perfume, faz essas coisas que é muito complicado, a gente vive uma verdadeira suspeita. E eu e minha esposa decidimos não ficar refém disso. Eu falei: olha, eu vou te ajudar, você vai para outro lugar, arrumei um emprego, coisa e tal, não quis emprego, não quis trabalhar, cheirava a cocaína fora, ligava ameaçando minha esposa, eu coloquei as malas dele para fora, ali, porque eu falei que era o último dia. Não arrumou? Coloquei as malas para fora. Liguei para o meu pai e perguntei: pai, o que o senhor acha? Sempre honrando meu pai com a opinião dele. Pai, cara, tua família, tem que defender a tua família. Aí ele apareceu depois do culto, quando nós chegamos. Eu falei: olha, em casa você não vai entrar, meu amiguinho. Eu já falei para você, você tenta levar até o último, você não respeita, você faz isso e você faz aquilo. Eu acredito que você só vai crescer quando as muletas da tua vida acabar, porque você não respeita nenhuma muleta. Mas eu não tenho mais dinheiro, você saiu da penitenciária com 4 mil. O que você fez com esse dinheiro? Não deu R$1 para tua filha, não ajudou com 50 centavos aqui dentro de casa. Tá? O máximo que eu tenho é R$30 para você até onde der. Só isso, e é realmente o que eu tinha. E ele saiu, naturalmente vai sair falando mal. Mas levou tempo, porque daí eu olhei para minha esposa, eu falei: olha, amor, é parecido muito com aquela mensagem que Jesus disse sobre você plantar trigo que dá frutos. Você plantar trigo que dá aquela semente, que dá o fruto. E quando você dorme, você não vigia, vem o inimigo na calada da noite e semeia o joio, que é muito parecido com o trigo, mas não é. Que é só Deus para saber separar e essas coisas todas. Isso deu muito trabalho. Aí você encontra, umas vezes, uma juventude que é fã, seja Cazuza, seja Fábio Júnior, pessoas que não tiveram uma vida exemplar e desprezam heróis na fé, desprezam referências boas, ou o próprio pai, ou a própria mãe, desprezam pessoas boas. Meu irmão, olha a vida desses caras, de droga, de orgias, perversões, destruições de lares, rebeldia. Não deixe entrar essa filosofia dentro da tua vinha. Olha esses youtubers aí, uma certa quantidade desses youtubers. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquilo que anda entrando, porque a proposta do inimigo, meu irmão, é essa. Ele é o invejoso, ele quer destruir a nossa família, ele quer usar influências para isso. Tome muito cuidado, às vezes tem que limitar posturas, sim. Limitar acessos, sim. Bom, quinta proposta e última. Olha o que ele fala aqui: se bem parecer aos teus olhos, dar-te-ei a valia em dinheiro. Meu irmão, aí ele declara no final, e eu vou deixar bem claro o que Satanás quer. Ele deixa bem claro que ele quer a tua família, seja o que for, ele quer que você ponha preço. Ele pede para você pôr preço. O que você quer? O que você quer? Satanás quer que você fale o preço. E às vezes é justamente o que aquela pessoa declara como intolerância que chega o ponto: se a minha mulher olhar para outro homem, eu não fico, não adianta, não consigo. E o risco é sério disso acontecer. Pastor, se o meu filho, se a minha filha, é muito fácil a gente falar da família dos outros. É muito fácil. Cuidado com as declarações, cuidado com as propostas. Pastor, olha, eu só não saio daqui porque se eu tivesse dinheiro, eu já tinha sumido. Pois às vezes, a condição ela pode aparecer. Pastor, olha, aqui eu não separo, eu não faço, eu não abandono minha família. Minhas crianças são pequenas ainda. Mas, olha, eu te juro, pastor, que se crescer, família, eu não vou suportar nada disso aí, eu vou sumir. E algumas pessoas não tomam postura desse jeito. Algumas pessoas começam a falar em suicídio. Eu posso falar isso para você, mesmo como capelão,
há 10 anos atendendo um instituto lá de neuropsicanálise. Eu não sou psicólogo, tá? Embora eu tenha cursos sobre essa psicoterapia em drogadição, algumas coisas assim. Mas o suicídio, geralmente, não vou enquadrar todos os casos, ele é o auge da vingança e do egoísmo. Porque eu tenho uma dor dentro de mim, e eu quero que as pessoas sintam essa dor. Mas parece que ninguém me escuta. Parece que ninguém percebe essa minha dor. Parece que ninguém me valoriza. E eu começo a transfigurar isso. Mas eu quero abandonar a família de algum jeito. E às vezes você diz que zela tanto, mas na verdade você acaba se centralizando no meio disso tudo e abandonando a família de algum jeito. Porque um preço lhe é proposto. Quer que o remorso tome conta de algumas coisas. Sabe qual que foi a resposta de Nabote no versículo 3? Eu não poderia vender a herança dos meus pais. Havia uma lei mosaica que diz que por determinados anos, a pessoa que recebia herança dos pais, naquelas condições, de maneira alguma poderia vender a sua herança. Mas, geralmente, um rei, no estado como era Acabe, com a consciência que era Acabe, um homem de desonra, ele não está nem aí pela lei, ele acha que ele está acima da lei. Acima. E ele quer que você transfigure, que você distorça os valores da promessa de Deus. Deus te confiou uma família. Deus te confiou um marido. Deus te confiou uma esposa. Deus te confiou os pais, porque quando eles estão com certa idade, é uma covardia abandoná-los. Deus te confiou pessoas, filhos. Deus te confiou pessoas. O que você está fazendo? Pare com essa ideia de independência do seu cônjuge em certo nível. Não, pastor, mas eu tenho que ter independência, mas não com esse tipo de consciência. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre trabalhei com a minha esposa para que ela tivesse independência de mim em certo ponto. Que tipo de ponto, pastor? Eu sempre falei para ela, amor, você precisa tirar a carteira de motorista. Você precisa tirar a carteira. E insistir várias vezes, até ela tirar a carteira de motorista. Porque eu posso morrer amanhã, ou eu posso morrer daqui 50 anos. E aí? Os meus 3 meninos lá fazem janta, fazem almoço, inventam coisa, o Cauã. Pai, o que você vai fazer com esse queijo? O que nós vamos fazer com o queijo? Posso pegar, posso fazer. Chega em casa, ele fez uma pizza, ali uma massa de pizza com queijo, com não sei o quê, ele gosta, faz bolo, faz as coisas de comida, sabe de limpeza de casa. A Gleice fez uma escala lá em casa de lavar roupa, a gente teve que abortar, porque eles ficaram um tempo, mas ele estava gastando muita água, né? Teve que abortar, mas todos eles sabem mexer na máquina de lavar, que é um segredo para alguns, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando? Ensinando esse tipo de coisa, de independência, que é muito importante, isso é, para contribuir com a família. Agora aquela pessoa, não, eu quero estudar, eu quero arrumar um trabalho, eu quero não sei o quê, para eu não ficar dependente, e olhou torto, eu vou construir a minha vida, eu vou fazer tal coisa, eu vou. Ei, meu irmão, pare com essa ideia, não negocie a tua família por carreira, não negocie a tua família por sucesso. Eu lembro que o meu pai, ele trabalhava por uma empresa que volta e meia ele tinha que fazer uma viagem pela empresa para fazer reparos e manutenções. Às vezes era fora do país, às vezes era fora do estado, que geralmente era fora do estado. Então, meu irmão, nessa condição toda, presta bem atenção aqui em mim, nessa condição toda, o meu pai, às vezes ele ia e ficava 15 dias fora. Às vezes ele ia, ele ficava uma semana. Às vezes ele ia, ele ficava um mês. Uma vez, aliás, ele ficou um mês. O resto foi uma semana, mas era esporádico. Era uma vez no ano, era 3 vezes no ano. E eu concordo. Agora, quem tem uma constância fora do lar, os teus filhos vão perder todo e qualquer diálogo com você. A conversa vai ser estranha. O cônjuge também. Então, uma vez ou outra, não vai ter problema. Mas não troque isso por dinheiro. Porque ele não vai conseguir comprar algumas coisas. Não negocie, a sua família é a sua maior herança. O caráter dos teus filhos é a maior herança, senão eles vão ficar só brigando pelas coisas que vão ficar. Diga hoje que você não negocia, porque foi o Senhor que te deu.
lute por ela. Olha, meu irmão, mude de emprego se preciso, tome postura se preciso, mas não jogue fora a tua herança, porque hoje você vai responder à proposta de Satanás e Deus vai intervir. Hoje você vai se posicionar diante dessas coisas, porque, pastor, eu não penso nisso, mas talvez um familiar pense, talvez você já ouviu isso. Deus, que convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele pode intervir em toda e qualquer situação, porque Ele é a favor da família, Ele pode reconstruir, Ele pode fazer, meu irmão. Eu preciso que você entenda que hoje você vai tomar uma postura, talvez de coisas que você falou e nem lembra. Ué, se não está bom, a porta é serventia da casa, procure quem faça melhor. É o tipo de coisa que a gente nunca tem que falar para os nossos familiares. Nunca, nunca. Frases que nunca devem sair da nossa vida. Não tem como viver com você, porque você é isso e aquilo, né? Já que não está bom, procure quem faça, sai fora. Essas frases, a gente nunca pode usar. Nunca a gente pode usar essas coisas, senão a gente está pecando muito. E Satanás, ele vai caminhando por essas pontes que a gente vai estendendo para ele. E isso vai ter que ser quebrado hoje, no nome de Jesus. Tá? Isso vai ter que ser quebrado hoje, no nome de Jesus. Por mais que o teu emocional ele esteja no ápice às vezes, por mais que o teu emocional às vezes esteja abalado, por mais que algumas coisas estejam tentando te assombrar, palavras são espirituais. E essa postura vai render para você as promessas de Deus. Amém? Se coloque em pé, por favor. Isso. Eu quero muito que você coloque mais uma vez a mão no teu coração assim. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você visualize a tua família, os teus filhos, pais, ou seja, como for. E eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pelos meus familiares. Sei que ainda não estamos como gostaríamos, mas eu estou aqui para te pedir proteção diante de um inimigo que quer se aproximar, que quer se apropriar daquilo que o Senhor me confiou. Dai-me sempre a palavra de honra, a percepção espiritual, dai a mesma consciência aos meus familiares, para que todos nós estejamos prontos a responder como um cristão diante das propostas de Satanás, honrando a tua herança, honrando a tua palavra. E se falamos alguma coisa sem vigilância, nós queremos pedir perdão ao Senhor Jesus, e diante dos nossos familiares, estamos quebrando essas pontes que davam legalidade para o inimigo tirar a paz de dentro do lar. No nome de Jesus, seja honrado, meu Pai, e que somente os teus anjos estejam em nosso lar, que a paz reine nas nossas palavras, que o lar seja agradável, que o teu nome, Jesus, reine nas nossas decisões. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?